Bom dia, bom café para você que está aqui com a gente. Eu sou Gabriel Cabral e estou acompanhado do meu grande amigo Leonardo Couto para a gente tomar aquele cafezinho e bater um papo da mais alta qualidade com o nosso primeiro convidado, um convidado muito especial para a gente. Ele que nasceu em Aracruz, no Espírito Santo, no dia 20 de junho de 97, e que aos 18 anos foi para os Estados Unidos para em busca do seu college degree. Ele se formou pela Tuskegee University em 2019 em administração, em concentração em marketing. Em 2021 ele foi para a Europa para em busca do seu sonho de ser jogador profissional. Por lá ele jogou pelo Babrungas na Lituânia, passou por outros clubes, jogou na Dinamarca, na Bulgária e agora voltou para a Lituânia, onde ele joga pelo Transinvest. Por lá ele foi artilheiro da liga, ganhou a segunda divisão e a Copa da Lituânia e foi escolhido como o melhor jogador da competição. Além disso tudo, ele é dono do CT Aracruz, onde ele devolve para a comunidade da cidade dele com muito esporte, muita cultura. E esse é só um pouquinho da introdução do nosso grande amigo, de uma pessoa fenomenal. Ele é o Henrique Devens. Henrique, um prazer estar aqui com você. Obrigado, Gaba. Prazerzão estar aqui falando com vocês. Valeu também o convite, Léo. Como você falou, já introduziu bem, falou um pouco aí da minha vida, um pouco da minha trajetória, saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos, agora na Europa, idas e vindas, altos e baixos, mas estamos aqui, firme e forte. Léo, E quanto nome bem-vindo. difícil, né? Um É, pouquinho difícil falar os nomes dos clubes. Mas é isso, Henrique. A gente queria dar as boas-vindas para você aí. É um prazer imenso ter você como nosso primeiro convidado. O nosso intuito é tentar passar histórias e, né, acho que assim, a realidade, né, de todo mundo, não essa realidade que todo mundo vê do jogador de futebol, mas o outro lado, né? O, os 2% que não que conseguem chegar ao nível do profissional, mas, né, tem as suas dificuldades e esse é o nosso intuito, é passar essas histórias e motivar as pessoas que nos assistem também e, e acho que não tem alguém melhor do, do, a- do- do que como você para passar essas experiências pra gente. Então vamos Cara, é começar do isso, vamos que começo, vamos. conta né? pra Vamos, gente. vamos começar do começo. Conta pra gente, Henrique. Como é que era o pequeno Henrique, o Henriquinho, né, na infância? Como você começou, né? Você já jogava bola? Como que começou essa paixão pelo esporte? Então, desde moleque, quando as pessoas me perguntam quando eu comecei a jogar bola, eu falo desde que eu posso andar, né? Porque realmente foi assim, desde moleque sempre apaixonado no futebol. É, Tava até conversando com meus pais, eles estavam aqui na Letônia algumas semanas atrás. A gente estava trocando ideia, perguntando como que eu era como criança. Se era uma criança chata, era uma criança tranquila, se era uma criança que dava problema ou o que seja. E a resposta do meu pai foi simples, falou, cara, só ter uma bola com você que o resto estava tudo tranquilo. Não era aquela criança que ficava querendo brinquedo, brincando de boneco ou o que seja, não. Era futebol, 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 bolinha de meia, bola normal, o que seja, cara, era só futebol. Então, desde que eu me conheço por gente, desde que eu me conheço como moleque, era isso. Eu sempre gostei de estar jogando futebol. E foi assim, eu comecei em Aracruz, é, na escolinha lá da cidade, escolinha do Espirro, e que depois teve o time da cidade. Mas comecei jogando futsal e futebol de campo, né? Acredito que a maioria das crianças que começam a ter esse contato com a bola começam pelo futsal, que eu acredito também que seja a maneira mais correta de estar introduzindo para você estar buscando fundamentos básicos do futebol, de movimentação, de coordenação motora, de controle de bola. E eu acho que até para
digamos que de certa forma até para estar aprimorando e ajudando algumas coisas quando você tem essa transição para o campo, né? E aí comecei jogando futsal e futebol de campo. Na época eu jogava, era sub-11, mas eu jogava mesmo já tendo uns 7, 8 anos, né? Uns 8 anos eu jogava no sub-11. E aí foi indo. Lá em Aracruz mesmo, depois com uns 13 anos, 13, 14 anos, a coisa já foi ficando um pouco mais sério. Já fui para a capital, Vitória, que fica a 80 quilômetros lá da minha cidade. Já fui jogar no time lá. Só que para você ter noção, o treinador gostava tanto de mim, claro que eu dava resultado também no campo, mas eu não treinava com eles não, eu só jogava. Porque eu morava em Aracruz e jogava no time em Vitória, então só ia no final de semana para jogar. Eu lembro que no meu primeiro treino que eu fui lá, eu fiz 8 gols no treino. E aí, e aí todo mundo já ficou maluco. Aí Tá eu explicado, não né? treinava. Aí eu não treinava não, mas pô, ia para os jogos também era gol atrás de gol. E, e dali eu cheguei a fazer teste, ir para alguns lugares, como no Rio de Janeiro também, Duque de Caxias, fui na Ponte Preta, fui no Bahia, até que nessas idas e vindas aí, quando no Brasil você chega naquela fase de que ou você tá muito bem em algum time para você virar profissional, ou você tá naquela de segue ou não segue, dependendo de onde tá, surgiu a oportunidade para os Estados Unidos. E eu tinha acabado de jogar a Copa São Paulo de futebol júnior, eu tava com 16 ou 17 anos na época. E aí surgiu a oportunidade para os Estados Unidos. Eu vi como uma oportunidade boa, meu pai também, porque ele sempre prezou muito essa questão de estudo, né? O que, querendo ou não, é importante hoje em dia para atleta e para todas as pessoas, acredito eu. E com a scholarship, com a bolsa de estudo, eu fui para os Estados Unidos com 18 anos de idade. E como é que foi essa mudança de ser profissional de futebol no Brasil para largar um pouquinho desse sonho, né? Mesmo ainda tendo esse sonho na parte de trás da sua cabeça, mas querendo ou não, você teve que abdicar um pouquinho desse sonho que você sempre teve de moleque para estudar, jogar futebol e talvez na frente, né, você ter essa oportunidade de ser profissional. Como é que foi essa transição mentalmente para você de ir para um país diferente, de tentar uma cultura completamente nova e meio que abdicar um pouquinho do seu sonho? Eu acho que como antigamente, acho que como a maioria das pessoas que iam para os Estados Unidos jogar futebol e estudar, elas tinham um sonho e tinham, como que eu posso dizer? Imaginavam que você ir para os Estados Unidos com bolsa de estudo seria, vou fazer gol, vou jogar bem, vou ser campeão aqui, direto já vou ser draftado, vou virar É profissional. fácil, né? Sim. Mas a realidade é totalmente diferente. A realidade é totalmente diferente. Porque eu lembro que na minha região mesmo, não digo no meu estado, mas ali na região fui um dos primeiros assim a tá indo. Eu lembro que depois de mim, na minha cidade, em Vitória, uma pá de moleque foi, uma pá de moleque vinha perguntar, queria saber como que funcionava, mas eu fui com esse sonho, fui acreditando em que, vou pra lá, vou fazer gol, vou bem e vou ser draftado. Mas eu não tinha noção como que funcionava o sistema nos Estados Unidos, como que era tudo. Tanto que quando eu cheguei eu já tive um pouco de choque de realidade. Não digo nem da questão cultural, mas ali no futebol, vamos falar um pouco assim, porque no Brasil, qualquer time no Brasil, seja até de Série D ou estadual, você tem toda uma estrutura. Pelo menos o time que eu estava jogando tinha toda uma estrutura de, pô, 3, 4, 5 campos para treinar, academia, e preparador, e treinador, e assistant coach, e goalkeeper coach, e massagista, fisioterapeuta, tinha tudo, suplementação. E eu imaginava que nos Estados Unidos seria uma coisa semelhante assim, por mais que a gente tinha um suporte bem grande, é, é um pouco diferente do que estava acostumado, né? Pelo menos a minha experiência foi assim, porque eu sei que nos Estados Unidos as maiores universidades, depois fui saber, as maiores universidades são bem semelhantes ao nível profissional e questão de estrutura, questão de Às vezes suporte, até questão de melhor, tudo, né? e às vezes até melhor do que muitos clubes aí no mundo. Não falo só no É. Brasil, não, falo no mundo. Sim. Mas foi basicamente isso. E questão de me adaptar, eu digo que eu saí de casa bem cedo, tanto para jogar, tanto para morar fora. Então, para mim, isso foi bem tranquilo, tirando o fato de que eu tinha que colocar na minha mente que às vezes batia um medo de,
acontecer alguma coisa em casa, acontecer alguma coisa com minha família. E uma coisa é quando você mora em um estado diferente, outra coisa é quando você mora em outro país. Mas isso aí foi de começo. Eu lembro que o único problema que eu tive foi que por essa questão de adaptação, eu perdi um jogo por isso, uma viagem e tal. Foi uma inflamação, cara, inflamação no ouvido, que eu nunca tive na minha vida. Nunca tive isso na minha vida, só tive lá quando eu cheguei por conta de adaptação, corpo e tal. É o Mas ar foi americano, né? mais, foi mais ou menos isso. Fui adaptando, adaptei rápido até. Na minha primeira experiência lá, eu fui para um junior college em Iowa. E na minha primeira temporada, eu lembro que foram uns 9 gols, mais ou menos, umas 7, 8 assistências, que não são números ruins na temporada, é, mas que eu sabia que poderia fazer melhor. Aí na minha primeira temporada eu já recebi proposta de outras universidades, mas eu decidi ficar, também não tinha muita noção de como funcionava, né? E aí fiquei, na minha segunda temporada já foi melhor. Já em 15 jogos eu já fiz 10 gols. Não, 15 jogos eu fiz 18 gols e dei 10 assistências. Aí fui MVP, fui time da região, ganhei um monte de troféu. E depois ali fui para Tusculum. Conversei, tive outras propostas também de D1, D2, mas como eu falei antigamente, não tinha muito conhecimento, não tinha muito know-how de como que funcionava tudo isso, né? Mas essas coisas também a gente aprende com o tempo. E aí fui pro Tennessee, fiquei um ano e meio lá, que eu graduei um pouco mais cedo. Primeira temporada, números legais também, não vou lembrar exatamente, mas talvez uns 7 gols, 5 6 assistências, coisa do tipo assim, eu acho. E na minha segunda temporada que novamente fui bem, fui MVP, a gente foi campeão da região lá, fiz, não vou lembrar, mas acho que uns 15 gols também, foi muito bem, a segunda temporada foi a melhor lá. Manteve a média, E né? Manteve a média. e aí foi isso. Mas foi uma experiência bem legal, foi uma experiência bacana, culturalmente falando também, porque é diferente você sair de um país como o Brasil, por mais que a cultura mude em todos os estados que você vá, você ir para outro país, um país gigante como os Estados Unidos, que tem essa coisa também de regionalidade que nem tem o Brasil. Por exemplo, eu estava em Iowa, a vida era de uma maneira, o clima era de uma maneira, as pessoas falavam de uma maneira. Eu fui para Tennessee, era totalmente diferente. Tive experiência na Flórida, também era totalmente diferente. Fui para Califórnia, totalmente diferente. Eu senti pelo menos bastante isso na experiência que eu tive nos Estados Unidos. E como Legal. E você aí se você falou adapta que. para essas situações Ah, diferentes desculpa. assim? Fala aí, Gabo, fala de novo. Como você conseguiu se adaptar com essas situações diferentes? O que você fazia para entender a situação e tentar, né, se encaixar naquela rotina diferente conforme você ia mudando de localização? Eu sou uma pessoa muito observadora, sou muito detalhista e eu tento estudar o outro de todas as formas antes de tomar alguma decisão, antes de ter qualquer ação, sabe? Eu sou uma pessoa extrovertida, eu acho que eu me comunico muito bem, me dou bem com as pessoas, só que eu estudo muito bem o ambiente que eu tô antes de qualquer coisa, então eu fazia isso. Sabe, por exemplo, tava em Iowa, eu sabia que em Iowa eu era um dos jogadores mais importantes do time, se não o mais importante do time. A partir do momento que você vai para um desafio novo, em outro lugar, em outro estado, com outras pessoas, uma nova universidade, por mais que você sabe que você está chegando para realmente ser um dos caras mais importantes do time, você tem que chegar com o pezinho no chão, você tem que chegar tranquilo, você não vai ser a mesma pessoa que você é de um lugar para outro, você vai conquistar isso, entendeu? E era aos poucos. Eu acho que nós brasileiros, ou pelo menos a maioria dos brasileiros, por o Brasil ser um país que você tem que ser malandro para sobreviver, senão passa uma perna em você, eu acho que você aprende um pouco disso, sabe? De pô, tem que chegar calminho, tem que entender o outro para fazer uma amizade aqui, para saber em quem que eu vou colar para as coisas ficarem tudo bem, saber a minha hora de falar.
E foi assim que eu fui me adaptando. Questão de clima, questão disso tudo, a gente aprende, a gente passa aperto, né? Porque eu nunca tinha passado frio da maneira que eu passei nos Estados Unidos, -10, -20. Mas isso aí a gente aprende. Com o mental a gente vai se virando. Mas eu acho que a questão de adaptação maior mesmo era isso, de entender o lugar que você está e a maneira como você vai se comportar, sabe? Porque realmente é difícil, cara, você sair de um lugar você sendo uma pessoa muito importante, você ir para outro às vezes sendo mais um e saber como conquistar esse espaço para se tornar importante novamente, sabe? Futebol tem muito disso. Futebol tem literalmente muito disso. Eu acho que é uma mudança muito. Acho que é muito mais cultural do que física, né, cara? É como você falou, o frio a gente encara, a gente bota uma roupa e encara, né? Agora, essa questão cultural, acho que ainda mais do brasileiro de ter esse pensamento que a maioria deles tinham, de, ah, não, eu vou para os Estados Unidos, eu vou ser o homem do time, eu vou chegar lá e vou decidir porque é fácil. Mas a gente sabe que não é assim. Também, né, é claro que o nível não é igual, mas também tem pessoas capacitadas lá, também tem bons jogadores, não só americanos, mas como do mundo inteiro, né? E como você citou, até fazer uma pergunta para você, só para deixar claro para a audiência, que você falou que você foi para o Junior College primeiro e depois foi para uma universidade. Explica essa diferença do Junior College para depois ir para a universidade. Então, na época eu não sabia tanto como que funcionava, mas a pessoa eu fui por meio de uma empresa de intercâmbio esportivo na época. Eles na época me explicaram que o Junior College era como se fosse uma escola técnica no Brasil. E a ideia de eu ir para o Junior College é porque eu teria uma adaptação mais fácil para conseguir meus números no meu GPA, meus números na faculdade melhores para uma possível transferência futura. Entendeu? Foi por aí que eles me explicaram. Foi mais ou menos isso. A diferença que ele não acredito eu que do Junior College para a universidade é isso. É como se o Junior College fosse uma pré-university, vamos colocar assim, né? É como se fosse uma pré-university, porque eu vejo que os americanos que vão para o Junior College normalmente são alguns americanos que ou não têm condição financeira de já estar indo diretamente para uma universidade, porque o gasto é maior, o custo é mais alto, ou são alguns americanos que, vamos colocar atletas que não tiveram notas muito boas na high school, vão para um junior college para subir o GPA, para ir conseguir uma transferência para uma universidade boa, com uma bolsa de estudo, com alguma coisa do tipo assim, entendeu? E acredito que a ideia da agência de estar me mandando para um junior college foi por essa. Eu já falava inglês, me virei muito bem, mas para ver como que eu ia me adaptar para quando eu desse salto para uma universidade, eles sabiam que eu ia me dar bem no futebol, sabiam que eu ia me dar bem nos estudos, mas para já ter uma coisa, uma bolsa grande, uma faculdade maior, coisa do tipo assim. Legal. É, E cara, eu queria saber também, é que você falou sobre estudar o ambiente, né? De analisar onde que você está. Como que você fez esse processo? Como que você, quais são as técnicas? Eu não sei, alguma coisa que, sei lá, você leu ou você estudou de, de saber como você ia fazer isso para ter esse conhecimento que você, né, tem hoje de falar, não, aqui eu me encaixo desse jeito, é assim que eu vou me dar bem, é nesse caminho. O que mais te ajudou nessa fase? Ó, hoje em dia eu posso dizer que a leitura me ajuda bastante, estudar o comportamento humano, ler sobre o comportamento humano, mas antigamente eu não posso dizer isso não posso afirmar não. Até porque eu fui começar a ter esse hábito de leitura depois que eu me formei na faculdade só. Coisa de 2019 para 2020, assim, que eu comecei a ter o hábito de leitura. Então, isso aí que eu já tinha em mim, eu acho que é pela vida, às vezes as porradas que você toma na vida de confiar em uma pessoa que você não deve confiar, de dar muita intimidade para uma pessoa que você não deve dar, ou de achar que tal pessoa, né, é seu amigo, mas não é. E você ficar com o pé atrás e analisar bastante as coisas. Antigamente, antigamente, anos atrás, né, para isso acontecer, isso aí foi mais aprendizado de vida mesmo, de você observar e vamos colocar no futebol. Pô, se eu tô num time, se eu chego num time que ninguém me conhece, eu provavelmente vou seguir o capitão.
Porque o capitão é a pessoa que tem ali mais probabilidade de fazer alguma coisa correta, ou vou estar perto dos bons jogadores. Eu não vou ficar perto dos caras que não faz o trabalho direito, ou dos caras que não se dedicam da maneira que tem que se dedicar. Isso aí você já vê de cara no momento que você chega em algum lugar. E aí você vai começando a buscar uma informação aqui, uma informação ali, você conversa com um, você conversa com outro. Eu, pelo menos, eu sou assim, eu tento buscar o máximo de informação possível para saber com quem ou como que eu vou me dar, se eu vou me dar bem com pessoa X, se eu vou me dar bem com pessoa Y, tanto de energia que eu vou colocar para uma pessoa ou para outra, sabe? Antigamente eu via dessa maneira, hoje em dia, claro que com leitura, com conhecimento, com know-how maior, com experiência de vida a mais, eu já tenho algumas outras técnicas que eu vejo, né? Que isso aí é base de leitura que você pega sobre comportamento humano, comportamento da pessoa e tudo mais que você entende. Até porque hoje em dia é muito difícil realmente você achar alguém que você possa realmente confiar no mundo do futebol, sabe? Eu falo para muitos amigos meus e para nos outros podcasts que eu já fui, ou que seja, que o mundo do futebol é muito sujo. É muito sujo. Então, Imagino que você tenha tomado muita porrada, muita desconfiança, né? Acho que o futebol traz isso muito acho pro ser humano, esse lado o da mundo do futebol desconfiança. o mundo do A gente futebol é passou sujo. por uma experiência junto que a gente até podia comentar depois, mas acho melhor não. Pra não botar nomes aí, mas a gente sabe do que a gente está falando. É, Sim, sim, sim. cara, como você lida com essas porradas? Porque, assim, elas já aconteceram, elas acontecem no presente e vão acontecer de novo, né? E a gente vai ficando cada vez mais cascudo. Mas qual é essa diferença entre a cultura europeia e a cultura americana nesse quesito? É, como que as pessoas são em relação ao atleta profissional nesses dois continentes diferentes, assim? Como que essas porradas vêm e como você consegue lidar com elas? Então, são dois contextos diferentes também, né, para essa pergunta. Nos Estados Unidos, a minha experiência foi na university, foi semi-pro. É, então, o contexto é dessa maneira. E aqui na Europa, o contexto é outro, porque minha experiência aqui foi totalmente profissional, sabe? Mas eu diria que, na questão cultural, eu vejo que os americanos olham para o estrangeiro de uma forma e os europeus olham para o estrangeiro de uma outra forma. Como que eu posso dizer isso? Hoje eu estou no leste europeu. O leste europeu é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Tá bem diferente. A cultura deles, a maneira que eles lidam com as pessoas, a maneira que eles tratam as pessoas. Por quê? Porque, por exemplo, eu joguei aqui na Lituânia e joguei na Bulgária. É, Fui para outros países também, mas vamos dar exemplo da Lituânia. O lituano, como que ele funciona? O lituano é um tipo de pessoa meio fria e que ele demora um tempo para confiar em você. Então, ele te olha, ele te finta, não troca muita ideia, só cumprimenta, até ele confiar em você, dar confiança para conversar, dar confiança para se abrir, o que seja, mas uma vez que ele gosta de você, tipo assim, virou seu amigo, você pode ter certeza que é seu amigo de verdade. É seu amigo de verdade, sabe? É aquela pessoa que se você ligar à noite, 4 horas da manhã com problema, a pessoa vai lá ajudar a resolver. É isso, é aquela pessoa que. O último podcast que eu fui, eu dei até o exemplo de um zagueiro aqui do time, que é um dos meus melhores amigos, o Malginskas, que eu já tinha jogado contra ele aqui na Lituânia, em 2021, e eu acho que em 2022 também. Aí eu fui para a Bulgária, mas aí quando eu voltei aqui para o clube, eu tinha visto que ele já tinha assinado. Quando eu voltei para a Lituânia, assinei aqui com o Transinvest no passado, eu vi. E eu sabia que ele era aquele tipo de zagueiro que falava, enchia o saco, a gente chegou a discutir um jogo, sabe? Enfim, e a galera do time já me conhecia, que eu já tinha um nome aqui no país e tal. Me conheciam e tal, só que eu cheguei quietinho, né? E aí eu lembro que em um dos treinos, eu recebi uma bola, eu fui driblar, o primeiro drible eu consegui, o segundo eu perdi a bola e ele começou a xingar, gritar e xingar, porque, sei lá, tá no quente ali do treino e tal.
Aí eu lembro que eu fui e falei de volta, né? Eu já falei em lituano com Em inglês, já fui português? já. Não, em lituano com inglês, já fui bate de frente, o treinador até parou o treino, pediu pra nós dois ficar quieto. E aí a gente ficou uns 2 dias meio que, tipo, sem se cumprimentar assim, sabe? Aquele clima, até que eu cheguei, hein, vem cá, vamos trocar uma ideia. Aí a gente conversou, aí eu falei, ó, seguinte, cara, eu já sei como que você funciona, já sei como que é a sua personalidade, eu sei que você também é uma pessoa de personalidade forte, mas queria que você entendesse, se você gritar comigo, vai entrar no ouvido e sair no outro, ou eu vou gritar de volta com você. Você quer fazer alguma coisa, falar alguma coisa pra eu melhorar, você chega e troca ideia comigo. Aí ele, não, está certo, desculpa a maneira que eu falei, é porque como você é estrangeiro, a gente espera, aí isso que entra a questão dos Estados Unidos. A gente espera é, como se, pô, você nunca fosse errar. Espera sempre mais, espera sempre o melhor. Falei, sim, cara, mas eu também sou humano. Uma hora ou outra eu erro. Aí ele, não, tá certo. Aí a gente conversou, olho no olho. O moleque, tipo, virou o meu melhor amigo no time. Porque toda vez que a gente discutia, eu e ele a gente parece irmão mais novo e irmão mais velho. Se bate, se xinga, mas depois tá rindo junto, sabe? Tipo assim, tá abraçado rindo. Porque realmente é assim, é muita competição e tal. Mas o lituano ele é assim, ele é aquele tipo de pessoa que te olha e você fica, pô, acho que esse cara não gosta de mim. Mas tá só analisando porque é frio, até o momento que ele realmente conhece você. E aí qual que é a diferença dos Estados Unidos? Os Estados Unidos eu já acho que é um pouco diferente. Quando eu saí do Brasil para os Estados Unidos, eu falei, pô, os caras aqui são mais frios e não sei o quê. Mas hoje, comparado com a Europa, eu acho o pessoal dos Estados Unidos muito mais tranquilo, muito mais de boa, muito mais aceptivo com a pessoa nova, entendeu? Talvez não seja igual o brasileiro, como vai chegar, já vai abraçar, já vai dar um beijo no rosto para cumprimentar, o que seja, mas já muito mais tranquilo de chegar e trocar uma ideia, de ser educado, de conversar, de puxar assunto, de querer entender, sabe? E é basicamente isso, mas em questão de dificuldades aqui, eu acho que por já ter passado umas dificuldades nos Estados Unidos, já ter entendido como que as coisas funcionavam lá, e ter vindo para cá, as coisas aqui também foram muito rápidas. Eu cheguei na Lituânia, num clube, já fui, pô, 14 gols em 7 jogos, então a torcida gostava de mim, treinador gostava de mim, diretor gostava de mim, sabe? Se eu fazia alguma coisa, o assistente que era brasileiro é, entrava na briga por mim, entendeu? Porque eu também tenho personalidade forte. Então, por exemplo, quando eu tava nesse time, o treinador me mandava fazer uma coisa e tinha vezes que eu falava, não, não vou fazer porque eu discordo. E, tipo, não fazia, sabe? Tipo assim, ah, você vai marcar, vai. Não, não vou. Tipo assim, não vou. Eu não acho que eu É, devo a fazer cultura é isso. diferente, né? Tipo, não É, tô falando que eu tô certo, não estou falando que eu estou certo. Eu acho que mas o é. atleta tem que. E, tipo assim, só que eu não fazia, mas eu fazia por onde, entendeu? Se você fala que você não vai Sim. fazer tal coisa, não faz por onde, tá, mas tá, não vou fazer isso porque eu tenho que estar, sei lá, mais perto do gol, porque aqui eu jogo melhor, o que seja. Só que eu fazia por onde? Foi tudo muito rápido, não tive, vamos colocar, nos meus primeiros 6 meses eu não tive problema. Foi tudo, tipo assim, tudo fluindo da maneira que, né? Aí eu já fui transferido para a primeira divisão. Aí que já começou um pouco de diferença, porque se está na primeira divisão, aí você já tem, pô, um monte de cara rodado. Você já tem homem, de verdade, pai de família e tudo isso. Não que na segunda não tinha, mas na segunda tem uma molecada mais nova. E aí É, tem mas é problema dentro de um. vestiário. É outro patamar, né? Até que no Brasil mesmo você olha, é um abismo a diferença entre Série B e Série A, e acho que Sim. em todos os outros países. Mas assim, eu conhecendo um pouco mais agora, eu acredito que a sua trajetória nos Estados Unidos e, né, o perrengues que você passou lá, acho que te fez formar essa pessoa de chegar aí e ter essa evolução tão rápida, que você já chegou É. praticamente pronto, né? Você já chegou pronto, tanto é que você fez um ano ou 6 meses na segunda divisão e depois já conseguiu ir para a primeira divisão. Você teve esse salto muito rápido por toda a sua trajetória, né? Sim, e mentalmente também eu sempre fui um cara muito dedicado, sabe? Eu sou muito focado nas coisas que eu faço, sou muito constante e sempre tive um foco desde sempre na minha cabeça. Já tive momentos bons, já tive momentos ruins, já tive momentos em que eu era o principal do time, já tive momentos que eu estava no banco, o que seja, mas sempre fui muito dedicado, muito focado nas minhas coisas, com alimentação, com treinamento, o que seja, porque
Eu realmente acho que a pessoa que segue fazendo por onde, segue persistindo, em alguma hora, em algum momento, vai ser pago de volta esse trabalho que a pessoa está fazendo. Tanto nos Estados Unidos isso aconteceu, tanto aqui na Letônia também, porque quando cheguei na primeira divisão, o treinador não me dava continuidade, então foi muito difícil para mim, sabe? Ele não me dava continuidade, mesmo eu fazendo gol, mesmo o que seja, não me dava continuidade, porque tinha muita coisa suja dentro do clube. Tem um pouco de E preconceito com o brasileiro? não, não vejo. Eu cheguei a sofrer um caso de racismo ano passado, mas com brasileiro ou com estrangeiro eu não vejo que tem preconceito, não. Pelo menos a maioria das pessoas não, tá? Tipo, no dia a dia, no time ou o que seja, sabe? Eu não vejo dessa maneira, não. E como foi esse caso Só de racismo? que. Conta um pouquinho pra gente que né, a gente vem acompanhando agora os últimos dias o caso do Vinícius Júnior, né? Que aconteceu na Espanha e acho que é cada vez mais recorrente, não só na Europa, como no mundo inteiro. Acontece isso e aconteceu com você. Quer saber um O que que pouquinho mais? acontece? É bom até você falar disso aí, por quê? Porque eu tava até conversando com uma amiga minha, que ela é lituana, que no leste europeu e em alguns outros países, se você faz alguma coisa diferente do que eles estão acostumados, ou você é considerado, a maioria das vezes você é considerado arrogante ou você é considerado, sei lá, nariz em pé. E não, cara, só é diferente. Você só é diferente. Porque nesses lugares está todo mundo acostumado, por exemplo, o mais novo tem que fazer tudo. A culpa sempre é do mais novo. O mais velho vai gritar com o mais novo para não sei o quê. E tipo, eu odeio isso, cara. Eu odeio isso. Eu não gosto. Não gosto mesmo. Como se, tipo assim, é, tivesse uma diferença, um abismo. O mais novo só vai abaixar a cabeça e ponto, entendeu? Eu não gosto disso. Eu sou o tipo de pessoa que os moleques mais novos do meu time, eu pego no braço, tipo assim, ó, aconteceu tal coisa, eu chego e converso, próxima vez faz isso, isso, isso. Aí o moleque faz e fala, nossa, maneiro, é isso aí mesmo, né? Onde você aprendeu isso? E não sei o quê. Ao invés de, porra, o moleque, sei lá, errou um passe, ou errou um cruzamento, eu vou xingar o moleque. Tipo, não, cara, futebol não é assim. E aqui, quando você é diferente do que eu digo diferente? De às vezes um estrangeiro fazer alguma coisa de diferente, sei lá, tá ganhando notoriedade e faz uma comemoração, ou tá, sei lá, gosta de brincar, dá uma caneta, ou o que seja. Coisas diferentes assim, seja no dia a dia, seja nos jogos, ou o que seja. Ou um menino mais novo, pô, sei lá, um mais velho foi, falou e o moleque bateu de frente. É, sabe? Eu discordo desse tipo de coisa e eu falo com os meninos do meu time, ó, se eu estiver perto e alguém gritar com vocês ou falar alguma coisa, pode responder de volta que, tipo assim, I got your back. Várias vezes nos treinos aqui já aconteceu isso e, enfim. Mas voltando ao que você perguntou do racismo, isso entra por quê? Porque o ano passado, como o nosso time era o time a ser batido na segunda divisão, tava ganhando de todo mundo. Eu, pô, ganhei melhor jogador do mês 3, 4 vezes. Era, sabe, já tinha jogos que era dois moleque me marcando, coisa do tipo assim, entendeu? Contra time da segunda, contra time da primeira, então era como se eu fosse o alvo ali, sabe? E eu gosto de falar também pra caramba, não tiro o meu da reta não. Eu falo e eu Faz bato parte de do seu frente. futebol, né, cara? Eu gosto um pouco de um trash talk ali. E aí eu lembro que no jogo contra um time daqui, do país aí, eu falando já desde o primeiro segundo, né? Falando com o zagueiro, eu vou fazer gol hoje, eu vou fazer gol hoje. Você vai errar, eu vou fazer gol. Eu fui e fiz um gol. Aí passou, eu falei, falei que eu ia fazer gol, agora eu vou fazer outro. Você vai errar, eu vou fazer outro. Aí num lance que eu peguei a bola, driblei, chutei, o goleiro defendeu. Um desses zagueiros foi e gritou na minha cara, tipo assim, eu tava no chão e falou a N-word, sacou? Aí eu já levantei assim, tipo, o que você tá falando, moleque? Tipo, tá maluco? Por que você tá falando isso, cara? Tipo, eu fiquei. Falei, o que esse moleque tá falando, velho? Aí eu já comecei a falar com o juiz e já fiquei tipo, falei, o que aconteceu aqui, velho? E aí nisso que o juiz tava vindo perto, o moleque foi tipo assim, fez uma careta pra mim, sacou? Ele veio tipo, tipo, deu língua, tipo assim, fala agora, não sei o quê, porque né, não tinha VAR nesse jogo, não tinha o que fazer, não tinha, sacou?
Aí só sei que, tipo, mano, eu fiquei bolado, fiquei, sabe, até dei uma assistência depois disso, aí o treinador me tirou do jogo, porque ele achou que os caras iam começar a dar porrada, ia começar o que seja. E eu falei, quando eu tava saindo, só falei pro moleque, tipo assim, cara, muito sujo da sua parte, tipo assim, é muito sujo, você xinga, você fala o que você quiser, mas isso aí sabe, tipo, vai além. É, É, e ultrapassa os limites, né, aí, do futebol. e aí Hoje em dia não é eu nem dei, mais parte do futebol, é mais o ser humano mesmo, né? Você não, sabe, não, sim, aí mais, eu dei entrevista no jornal aqui do país e tudo mais. O moleque ele foi, sei lá, sei nem se foi suspenso ou o que seja, mas os meninos até falaram que já tinha ido pra seleção com esse moleque. Falaram, não, ele é idiota mesmo, não sei o quê. Mas foi basicamente isso que aconteceu, sabe? Aí eu fiquei pensando, tipo, mano, e ó que eu nem sou pretão, sacou? Mas eu fiquei pensando que realmente isso ainda existe no mundo e é triste, sabe? É triste. Sim. existe Como você bastante. faz pra lidar com essa galera que, tipo assim, meio que bota o seu caráter em xeque? Lógico que é mais fácil, a gente acredita na nossa personalidade, a gente sabe do nosso valor, a gente sabe das coisas que a gente acredita, mas o meio do futebol, como você disse, é muito sujo e você conhece muita pessoa que vai fazer de tudo para você duvidar do seu próprio potencial, dos seus próprios valores. Eu sei porque eu passo por essa própria experiência. E como você faz para tipo, não, calma aí, eu sei o que eu sou e eu sei o que eu tenho que fazer todo dia para fazer o meu melhor. Então, sou muito sincero, muito verdadeiro com quem eu sou e o que eu faço, sabe? Eu tenho, não vou falar que eu sou uma pessoa de centenas de amigos, mas tenho alguns amigos que eu converso verdadeiramente a respeito de coisas, situações, e eu gosto de ouvir as verdades, sabe? É, e, pô, eu sou uma pessoa que eu sei quem eu sou, sei onde eu quero chegar, sei do meu caráter, sei das minhas verdades. E quando tem crítica, quando tem um momento difícil, eu tento sempre me agarrar a isso, entendeu? Porque, cara, sempre vai ter alguém para criticar, sempre vai ter alguém para falar, sempre vai ter alguém para questionar, sempre vai ter alguém para duvidar. Só que você tem que saber sempre quem você é, aonde você quer chegar, o que você está fazendo, se está fazendo corretamente, se está sendo verdadeiro ou não. E responder isso da maneira que eu vejo da maneira que você acha mais conveniente. Eu, para mim, a melhor maneira de responder isso é com resultado. Eu vou dar o exemplo de que esse ano já aconteceu isso, por exemplo. É, ano passado, pô, foi um ano muito bom. A gente foi campeão da segunda divisão, foi campeão da Copa. Primeira vez que um time da segunda divisão é campeão da Copa. Eu fui o artilheiro da liga, eu fui artilheiro do país, eu fui o melhor jogador da Copa. Então, querendo ou não, era como se, tipo, pô, tudo que eu quisesse que fosse acontecer no passado de título coletivo individual, conquistei. E aí tá. E aí chegou esse ano, a gente foi jogar a Supercopa, que era o campeão da Copa, da Taça da Letônia, contra o campeão da Liga, né, da primeira divisão. Tava lesionado e tal. Eu até cheguei a entrar para jogar e a decisão foi para os pênaltis. Eu perdi o pênalti. E aí, né, pô, treino depois do jogo, eu cheguei e falei, ó, essa é minha, eu assumo a responsabilidade. Não, perdeu, todo mundo perde, ganha todo mundo. Eu falei, não, eu perdi. Tipo assim, pode jogar a responsabilidade em mim. E aí eles falaram brincando, é só fazer 2 gols no próximo jogo que tá resolvido. Bum, 2 gols no próximo jogo. Aí que eu falo da questão de resultado, sabe? Porque comentarista no jogo tava falando, tava criticando, tava, sabe, falando algumas coisinhas de mim, e que tipo assim, ah, nunca vi um jogador estrangeiro meio que, sei lá, se promover tanto, ou isso ou aquilo, coisa do tipo, porque, pô, tinha postado uma foto ou outra com, por exemplo, negócio do Jordan, como que diz, com a foto do Jordan junto, sabe? E aí falando uma coisa ou outra, aí pá, estamos perdendo de 1-0, uma assistência, 1-1. Aí os caras fazem 2-1, 2-2, gol meu. Aí vai 3-2, gol meu.
comentarista no final do jogo tava falando, né? Não, mas a melhor maneira dele, tipo, se redimir de ter perdido o pênalti na Copa foi ter dado essa assistência, ter feito esses 2 gols hoje. Então é o que eu falo, eu dei entrevista, falei tudo mais, falei na entrevista que até brinquei, que eles até brincaram no meio da semana falando que era só fazer 2 gols, estava tudo ok. E é isso, eu acho que, tipo, se manter forte mentalmente, porque muitas das vezes não é fácil, mas eu acho que você tem que, antes de tudo, saber quem você é, onde você quer chegar e se manter nisso trabalhando e provar com resultado. Claro que tive outros sucessos nessa temporada, como vão ter outros muitos, mas esse foi interessante porque foi literalmente, sei lá, no domingo, pá, você tá no fundo do poço. No sábado, pá, tá no céu, entendeu? Então Até te é. perguntar isso, cara. Porque é difícil, né? Você era uma decisão, você perde um pênalti e como que é a sua semana? Como que é o seu dia, né? O dia seguinte depois disso, como que fica o seu mental, como fica a sua cabeça, porque é um, é, assim, é um dia difícil, né? É uma situação complicada. O que que você fez para tentar dar a volta por cima? Se foi só sua motivação ou não sei, pelo que você falou, parece que essas coisas que falam por aí, acho que te motiva e te dá mais combustível ainda para você conseguir buscar. Fazendo um adendo a isso aí, Léo, desculpa te interromper, Henrique. Ah, Eu também estava lendo alguns livros sobre essa parte mental do atleta, né? E, e, e nesse livro do Nick Saban, né, que é um dos maiores treinadores de futebol americano aqui dos Estados Unidos, né, que ele foi campeão nacional com Alabama por muitas vezes, ele fala que ele tem um processo de 24 horas. Se você é campeão nacional, você tem 24 horas para curtir ao máximo aquele momento. Se você perdeu de 90-0, você tem 24 horas para sofrer aquilo ali e digerir, e a partir dessas 24 horas você literalmente reseta, você aperta o botão e reseta tudo que está passando na sua cabeça, tanto para o lado bom quanto para o lado negativo. E aí essa semana eu estava vendo uma entrevista do Roger Federer falando a mesma coisa. Qual a diferença entre o top 5 e o top 50? E ele fala, eu ganhei um ponto, eu tenho 5 segundos para sentir a emoção daquele ponto. Tanto seja, se eu ganhei ou perdi o ponto, tenho 5 segundos para sentir aquela emoção. Eu tenho 5 segundos para mandar pensamento positivo para eu poder resetar. E eu tenho mais 5 segundos para me preparar para o próximo ponto. Né? Então, acaba que é um jeito similar do Nick Saban, né? De você viver o que você tem que viver, né? Aquela emoção que está vindo, mas você também entender que é passageiro e que você tem que resetar a sua mentalidade para o que vem para o próximo. Né? Exato. Eu só dei um exemplo, né? Porque eu me lembrei desses 2 exemplos, mas você faz algo parecido com isso? Sim, eu acredito na mesma coisa. Eu vou te falar, chorei pra caramba. Eu lembro que minha namorada, a primeira vez que ela tava no estádio, tipo, o estádio tava lotado, sabe? Lotadaço, a arena tava lotadaça. E eu sou o batedor oficial de pênalti do time. Eu, na temporada passada, eu cobrei, sei lá, 6, 7 pênaltis. Fiz todos, sendo 5 deles goleiro para um lado e bola pro outro. E aí, eu acho que foi aí que eu falo que eu lembro que depois da final saiu para jantar eu, minha namorada, a minha amiga aqui da Lituânia, o outro brasileiro que estava aqui, meu empresário e o amigo do meu empresário, todos na mesa. Chegou um momento que eu falei, vamos lá, acabei de comer, pode falar tudo que você tem para falar para mim. Pode ser sincero, pode falar todas as verdades. pô, E tipo legal isso. assim, cara, foi a hora que eu realmente ouvi, abaixei a cabeça e concordei com tudo que eles estavam falando, de que tipo assim, ó, acho que chegou um momento, teve um momento que você deixou tal coisa subir na mente. Teve um momento que eu acho que você deixou de ser humilde. Teve um momento que eu acho que você subestimou seu adversário por conta de comentário assim, assim, um assado. Tipo assim, cara, não vou falar que foi todo mundo macetando coisa, sabe? Mas foi falando verdade que eu precisava ouvir, que eu precisava, eu pedi pra ouvir, sabe? Eu falei, realmente, vocês estão certos. E é o que eu falo, pô, você vê, não jogo nenhuma das top 5 ligas do mundo.
Mas para você ver como que o mental é tão importante, porque às vezes você é artilheiro de uma coisa, ganha título aqui ou ali, você já se sente no, sabe, nossa, conquistei tal coisa, mas não, cara, é É, literalmente isso. Em um momento ou outro eu vi que eu falhei e eu vi como se isso que tivesse acontecido, eu acredito que tudo tem um propósito, mas como se isso tivesse acontecido para eu aprender tal coisa, que para mim foi, pô, seja mais humilde, seja mais pé no chão e foque mais no presente, sabe? Você tenha mais humildade dentro de você. E, cara, eu perdi, eu lembro que minha namorada ela tava falando que quando ela viu, ela não acreditou, ela travou e eu cobrei o pênalti, fui o último a cobrar, aí eu cobrei, perdi, aí eles cobraram, fizeram o gol, já fui pro vestiário chorar. Aí eu chutei o que tinha que chutar, eu voltei pra falar com os torcedores e tudo mais. E aí, tipo, eu fiquei estático, fiquei sem, sabe, sem saber o que falar. Aconteceu isso do jantar, mas, tipo assim, até o jantar chorando, chorando, chorando. Depois chorando, porque eu sou muito competitivo e eu sou uma pessoa que assume muita responsabilidade das coisas, sabe? Eu sei da minha responsabilidade aqui no clube, eu sei da responsabilidade que eu carrego, eu sei da minha qualidade. Então, vou te falar, foram essas 24 horas. No outro dia, dormi, mas no outro dia ainda tava mal e tava puto, como se, tipo, porra, mano, poderia. Foi uma palavra, mas, pô, poderia acontecer com todo mundo, menos comigo, mas depois eu não. Talvez isso aí deveria ter acontecido comigo mesmo. E aí, virou outro dia, já tava, tipo, já fui pro treino, tudo tranquilo, vida que segue, foco, treinar e vida que segue. E no final de semana foi isso que aconteceu. 2 gols, uma assistência, ganhamos e vida que segue. Então, eu também acredito muito nisso, sabe? De que você ganhou, comemora ali, no outro dia trabalho. Você perdeu, fica puto ali, no outro dia trabalho. Aconteceu tal coisa, sente o que tem que sentir no outro dia, vida que segue, sabe? Eu acredito muito nisso também, principalmente no esporte de alto rendimento, porque você tem que ter a sua mente, não vou dizer a mente brindada, mas a mente preparada para esses tipos de momentos, porque realmente o esporte de alto rendimento é uma roda gigante. Você é, pode se preparar o que seja, mas principalmente esporte que não depende somente de você, sabe? É, e isso que é o gostoso vamos dizer, do futebol, né? Mas cara, é assim mas é que você que eu falou faço. que poderia acontecer com todo mundo, mas, irmão, só acontece com quem chama a responsabilidade, bate o último pênalti, né? Isso mostra o exemplo de liderança, né, que você tem. E eu acho que mais exemplo ainda é você chamar a responsabilidade de novo no outro jogo e falar, não, a culpa é minha, mas eu vou decidir agora. Então eu acho que mais do que você, sei lá, você ser um capitão e só ter a braçadeira porque você fala alto ou porque você tem postura, eu acho que esse exemplo de liderança, eu acho que da sua parte eu acho que acaba influenciando todo mundo que está ao seu redor, cara. Então, só erra quem bate. A gente conhece esse ditado no futebol. Ah, Só erra quem bate. E você chamou e você estava correndo risco. Mas o seu exatamente. mental, né, a sua parte de falar, não, tá bom, eu errei, eu assumo a culpa, mas agora eu vou trabalhar mais, mais, mais para chegar lá depois e fazer só 2 gols, E né? são vários Pô, tipos de liderança diferentes, né? Tem é, aquele cara que é o que fala mais alto, que é o que grita, que é o que, né, tenta de alguma forma usar esse poder, essa presença para cativar os outros, e tem a liderança que é um pouco mais quieta, silenciosa, né? né? Mas é silenciosa, é o cara que trabalha, que chega mais cedo que todo mundo, o cara que faz tudo que tem que fazer, se alimenta bem, dorme cedo, que treina pra caramba, que perde o pênalti, mas no final de semana chama a responsabilidade e fala, a culpa é minha, pode deixar que eu vou resolver no próximo, e você vai lá e resolve, né? E eu acho que esse tipo de liderança, que é a liderança por exemplo, é, para mim, na minha opinião, é a mais cativante, sabe? Porque é a liderança que, que faz com que as outras pessoas vejam realmente o que pode ser feito e pegando esse exemplo, é o jeito que a pessoa consegue realmente sentir o que a pessoa pode fazer se todo mundo entender o que essa mensagem está querendo dizer, né? E todo mundo conseguir trabalhar junto por um objetivo maior, né? Mas ao mesmo tempo acho que é a liderança mais difícil de ser encontrada, porque não é uma coisa que todo mundo tem, cara, porque não é fácil ter disciplina todo dia
e você fazer aquilo constantemente, né? Então, esse exemplo que você deu, cara, fala muito do seu caráter, fala muito da sua pessoa pô, e é muito maneiro você poder compartilhar essas histórias com a gente, cara. É interessante mesmo, eu lembro que. Porque é o que eu falei, não tinha perdido o pênalti. Eu lembro que fiquei olhando o vídeo e falei, pô, até meu ídolo, pá, Cristiano Ronaldo já perdeu o pênalti final de Champions League. Quem E aí sou você eu pra fica. ficar. Quem sou eu pra ficar chorando aqui um dia todo? Não, o pior é que você fica, puta, era só bater no outro canto, cara. Eu fazia o gol. Mas é Enfim, complicado, são cara. É coisas que complicado, acontecem. E acontece, se o né? Gabo falou é válido, eu concordo com isso também. Sabe, hoje em dia não é. Né, isso é uma coisa natural de mim. Eu sempre fui de querer chamar responsabilidade e, enfim, eu acho isso gostoso. Isso que é o bom do futebol, sabe? Henrique, a gente tem algumas perguntinhas aqui da galera do Instagram. E aí eu vou te fazer a primeira pergunta. E aí se tiver alguma outra pergunta do Gaba, se ele quiser te perguntar, ele faz. Mas perguntaram aqui se você tem alguma superstição antes de jogo, né? E qual seria a mais interessante, assim, a mais bizarra, vamos falar assim. Então, pergunta legal. Pô, o cara É, joga com a mesma meia furada de 10 anos, meu irmão. Cara, eu acho da hora essa pergunta. Eu sou corintiano e acompanhava muito o Fábio Santos no Corinthians, né? E, cara, ele falava que ele tinha uma rotina antes do jogo. Ele torcia a chuteira 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro, colocava a chuteira direita, depois colocava a esquerda, fazia o mesmo processo, ia no negócio, rezava, fazia não sei quantas vezes, era tudo 10 para ele. Era 10 vezes assim, 10 vezes aqui, 10 vezes a torcida de chuteira. Então, cara, tem uns negócios muito muito bizarro, né? Ele contava a quantidade de capivaras no Rio Tietê até chegar no Cara, CT. E quando não essa eu não atingia o número, sabia ele não, essa aí é continuava nova. na estrada. E quando não atingia o número, ele continuava na estrada e dava a volta lá na frente, chegava atrasado no treino, mas ele tinha que contar a quantidade de capivara que ele via para chegar no treino. Caramba. Então, a gente atleta tem muito de superstição, né? A gente acredita em muitas coisas. Então é interessante saber se você tem alguma superstição aí. então, eu tenho, mas eu acho que isso tudo que você estava falando aí, eu acho que a maioria dos atletas talvez tenha, e que eu aprendi isso depois, que eu acho que isso é muito mais você dá um estímulo para o seu cérebro de uma rotina pré-jogo, por exemplo, para o seu cérebro, para o seu corpo, de que você está preparado para o que você vai fazer, do que você ter superstição, sabe? Porque eu tenho minha rotina pré-jogo e todos os jogos eu faço praticamente a mesma coisa. Eu como antes do jogo, antes da pré-eleição ou logo após a pré-eleição. É, pasta normalmente, ou o que seja, mas eu como. E aí depois da pré-eleição, beleza. Eu, eu, eu vou pra sala de fisioterapia, deito lá na maca, fico relaxado um pouco. Depois eu fazer minha rotina. Faço um pouco de rolinho, faço meus alongamentos, tudo com meu fone e vou, entendeu? Mas tenho essa rotina, entendeu? De que, tipo assim, ó, agora tá na hora de fazer tal coisa, agora tá na hora de fazer tal coisa, agora tá na hora de fazer tal coisa. Porque eu acho que é assim que seu cérebro, que você dá os estímulos corretos pro seu cérebro, para quando chegar no meio do jogo, seu cérebro, seu mecanismo já tá preparado para tipo assim, ó, agora é a hora que você tá no flow e que seu foco é totalmente esse, entendeu? Claro, tem umas superstições de tipo assim, quando entro no campo, fazer minha oração, tanto para aquecimento, tanto para a hora do jogo. E aí tem uma coisa ou outra, sei lá, vamos colocar, gosto de jogar com o leão de tal jeito, gosto de, sabe? Coisa do tipo assim, mas eu não tenho nada tão. Uma coisa que talvez não sei se é muito superstição, ou eu acho que foi mais de. Tipo assim, aconteceu e eu segui fazendo isso porque seguiu ajudando e depois virou meio que um símbolo, Um sabe? ritual. Não um ritual, mas tipo assim, uma marca minha. Eu jogo como se fosse minha mão esquerda enfaixada. Foi porque em um jogo o moleque deu um pisão, quase quebrou minha mão inchou, tinha que
enfaixar a mão para jogar, porque eu não conseguia dobrar, a mão tava muito inchada. Aí eu comecei a fazer gol e não parei. Aí eu falei, tá, foi a parada na mão. Continuar. Aí tipo assim, aí veio um menininho torcedor com um negocinho na mão. Aí eu falei, por que você joga com isso na mão? Aí veio outro, por que você joga? Não, é porque eu gosto. Aí tipo assim, hoje em dia eu jogo com isso na mão, sacou? Tipo, todo jogo acaba lá, todo mundo de se arrumar, tá lá o fisioterapeuta com o negocinho esperando pra enfaixar minha mão antes de ir pro, pro campo, sabe? Mas foi isso, não é uma superstição, mas ao mesmo tempo, tipo assim, é uma coisa que virou parte, entendeu? Claro, vou ser sincero, claro que talvez já tive um momento de que, tipo assim, tinha cueca pra jogar e não sei o que, mas pô, a cueca vai e rasga, fica velha, não vou ficar, sabe? Não dá. Então, é o que eu falei, eu acho que às vezes isso é muito mais a questão de você saber como deixar o seu mental preparado para aquele momento, para você estar naquele estado de flow, entendeu? Do que você, né? Porque tem, tipo assim, tem talvez uma música que eu gosto de ouvir especificamente antes de entrar pro campo, ou antes de, sabe, antes de jogo, mas não quer dizer que toda a minha lista musical é igual todos os dias, porque eu tô com humor diferente em dias de jogo, então às vezes eu quero ouvir um funk, às vezes eu quero ouvir um não sei o que, mas tem uma música que eu gosto, mas não é, se não ouvir também não quer dizer que, porque eu não ouvi, eu vou ficar lá no meio do campo, tipo, nossa, não ouvi essa música, entendeu? Tipo, não, Hoje vai dar aí errado. não. Hoje eu não Tipo, vou fazer não, dois não. gols. Até porque já aconteceram coisas do tipo, não ouvi música e fiz gol. Ah, não aconteceu, não fiz tal coisa e, sabe? Então, tipo assim, é o que eu falo, muito mais mecanismos. Mas pergunta é legal, cara. Essa pergunta é interessante. Não, e acho que você Outra falou um negócio pergunta, legal. fala aí, ó. Não, ele falou um negócio legal, né? Que ele começou a usar o negócio na mão e aí as crianças, né, no estádio estavam usando também e vendo Sim. você como exemplo. E aí, como o Gaba falou que, né, agora eu vou voltar um pouquinho para depois a gente fazer outra pergunta, é, que você é dono do CT Aracruz, né? E aí é um lugar onde você tenta passar esses aprendizados e essa sua vivência. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, cara, assim, da sua imagem como exemplo para outras crianças, como que você se sente assim, sabe? E a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, né, da gente é, tudo que a gente faz, a gente tá passando e inspirando outras pessoas. Por mais que às vezes a gente não saiba, mas tem alguém que está se espelhando na gente. E qual é a importância disso para você? Pô, pergunta legal também. Então, o CT hoje é um centro de treinamento onde a gente oferece aula de futebol, de beach tennis, de vôlei. E, e lá na minha cidade, é, graças a Deus, tem um reconhecimento bem legal por conta tanto da minha família, por conta do meu lado atleta, meu lado como. Pô, não sei se tá um barulho aqui, eu acho que é porque tá rolando uma obra aqui do lado. Não ficou bom. Mas tem um reconhecimento e tudo mais. E sempre que eu vou para o Brasil, eu tento de alguma maneira estar ajudando as pessoas de comunidades mais carentes, ou as pessoas mais carentes de alguma forma, sabe? Seja com jogo beneficente para estar arrecadando alimento, seja para estar com minha linha de networking, tá arrecadando alguma coisa para as pessoas que estão precisando. Nem sempre também eu fico postando muita coisa, já fui de botar muito mais a cara no meu Instagram, de tentar ajudar, de tentar motivar do que seja, mas hoje em dia eu não faço tanto isso. Mas eu vejo que é importante, eu vejo que isso é importante para a comunidade, como é importante para a cidade, é importante para o social. É, Dar exemplo, sabe? Eu acho que o atleta hoje em dia não tem que ser só aquela pessoa que faz alguma coisa boa dentro de campo, não. Porque, querendo ou não, o atleta acaba influenciando muita criança com o estilo de vida que ele segue, com as atitudes que ele tem fora de campo, com as coisas que ele acredita, com o que ele fala. E eu tento da melhor maneira possível, estar sempre prezando pelo bem, falando coisas boas, buscando conhecimento para não dar mole com nada, para não chegar algum momento em que, sei lá, a gente vê muito atleta aí que tem poder de fala e não usa o poder de fala, ou que usa de maneira incorreta, sabe? Quem sou eu também para julgar o que uma pessoa ou outra deve fazer? Não é isso que eu estou querendo dizer, não.
sabe? Mas eu acredito sim que quando você tem o poder de fala, ou você pode fazer alguma coisa pro bem, não que você precise estar sempre mostrando, não que seja isso, mas que é importante, porque no final das contas você vai estar influenciando pessoas e crianças de maneira positiva, sabe? Vários pais me mandam mensagem, crianças me mandam mensagem, às vezes agradecendo, às vezes falando, pô, muito legal isso que você fez, muito legal isso que você postou, muito interessante tal coisa, porque eu acredito que me venho como um bom ser humano, mas também como um atleta disciplinado, sabe? Porque hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia, por mais que o futebol mudou muito, você tem que ser atleta, ainda existem jogadores de futebol, que é o que eu falei. Só pensa em estar lá jogando e acabou a vida, não pense em mais nada. Eu já discordo disso aí. Eu acho que, pô, você tem a oportunidade de fazer a mais, faça mais, sabe? Porque é importante. Você vai estar influenciando pessoas ali na frente daqui a 5, 10 anos, estarem fazendo alguma coisa que vai ser benéfica para outra pessoa e assim sucessivamente. Eu vejo dessa maneira. E acho que esse é o legal, né? De você deixar o seu legado não só em campo, né? Porque o futebol passa e depois vem outros e ocupam o seu lugar, mas a sua história, o seu legado, ninguém tira o que é seu, né? Exatamente. Exatamente. E, e pensando nesse tópico de legado, é, tem uma perguntinha que eu até vou tirar de uma outra podcast que eu gosto bastante, que eles perguntam quão importante é legado para você? O quanto isso impacta o seu dia a dia? Assim, você pensa muito nisso ou é uma coisa que você faz naturalmente e, e está alinhado com o seu caráter, o seu valor? Ou você pensa tipo, pô, eu quero deixar uma coisa melhor para quem vem depois? Gaba, se eu disser que eu penso todos os dias, eu vou estar mentindo, mas se eu disser que eu não penso também uma vez ou outra, eu também vou estar mentindo. Eu acho que o que a gente carrega, o nosso nome, os nossos valores, os nossos princípios, digamos que uma das coisas mais importantes que a gente tem nessa vida. Porque as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos valores, os nossos princípios ditam quem a gente vai ser, ditam o que a gente é e ditam as pessoas que vão estar seguindo, vão estar espelhando na gente, sabe? Acho que vão ditar também o que você vai estar alcançando, o que você vai estar conquistando. Então acho que é muito importante. Porque, pô, imagina, uma coisa é uma pessoa conhecer você por você ser uma boa pessoa, por você ser um bom ser humano, por você ter atitudes corretas para com os outros, por você cuidar do próximo ou o que seja. Tenho certeza que isso vai te trazer muito mais benefício do que você ser conhecido por uma pessoa que, sei lá, só faz coisa de errado, só tem ação ruim, manda mal com todo mundo, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita isso, não respeita aquilo, sabe? Então acho que isso tem muito a ver com o legado que você carrega no mundo, que você leva no mundo e consequentemente, que você vai trazer lá na frente. Eu tenho sim muita vontade de futuramente, talvez quando voltar para o Brasil, alguma coisa do tipo, ter um instituto para estar ajudando pessoas carentes, para estar, tipo, é um sonho, isso aí é um sonho, sabe? Não sei se vai acontecer, não sei se algum dia vai acontecer ou quando, mas eu tenho sonho porque eu acho que é importante e o que eu puder fazer para ajudar, eu vou estar disposto a fazer, porque eu realmente acho que quando a gente vai embora, a gente parece até clichê, mas quando a gente vai embora, a gente vai levar a experiência que a gente viveu e as coisas que a gente fez pro mundo, sabe? A gente não vai levar carro, não vai levar essas coisas, mas vai levar a experiência com a gente, vai levar ou vai deixar alguma coisa para alguma outra próxima geração. Isso aí é importante, sabe? Perfeito, E outra perfeito. pergunta aqui, Henrique. Eu faço isso Falei. aqui. É, já passou na sua cabeça a ideia de parar de jogar futebol e desistir? Eu pergunto isso, cara, porque Cara, é a realidade de muitos atletas brasileiros hoje, acho que não só brasileiro, mas como mundial, mas eu acho que no Brasil, pela nossa cultura, como você falou no começo, né, quando chega naquela idade de 17 ou 18 anos, que você tem aquela pressão de, não, eu preciso dar certo, eu preciso virar, eu preciso estar ganhando dinheiro, eu preciso ajudar em casa, e muitas das vezes né, a gente está aí perdendo um monte de atletas para essas situações, né?
E a gente passa por muitos desafios, né, no seu caso de morar longe, outro idioma, frio, enfim, muitas coisas, é saudade da família e muita gente não consegue, cara, muita gente não consegue e, e você conseguiu, mas já passou na sua cabeça de falar assim, cara, não dá mais, não consigo, quero desistir, e se passou isso pela sua cabeça, o que te ajudou a voltar aos trilhos e falar, não, tô aqui, manter a cabeça no lugar e vamos seguir. Ó, se eu chegar e falar pra você que se já passou em desistir, largar tudo, não. Desistir, largar tudo nunca me passou, não. Mas, claro que eu acho que na vida a gente tem algumas reflexões se o que a gente está fazendo é o que a gente deve fazer na vida, sabe? Sim, É o que eu acho que é diferente. São coisas diferentes. Você parar e ter aquela reflexão se, pô, realmente será que é isso mesmo que eu tenho que fazer da vida? Será que é isso realmente que, sei lá, que Deus quer pra mim? Ou será que é esse o caminho que eu tenho que trilhar? É aquela reflexão porque eu acho que eu sempre me vi e eu me vejo uma pessoa com muito potencial em tudo que eu faço, tudo que eu me dedico, sabe? Procuro sempre fazer da melhor maneira possível, conquisto resultados bons. E claro que já passou na minha mente em algum momento se o que eu estava fazendo era o correto, se realmente era isso que eu tinha que fazer da minha vida, será que eu não ia ter que ter uma virada de chave e uma outra coisa, ou que seja. Mas nenhum momento chegou vou desistir disso aqui, sem plano, sem propósito nenhum, vou desistir e acabou, tchau. Não, isso aí não. Eu acho que quem faz isso é pessoa que quitters normalmente são pessoas que se eles desistem uma vez, vão desistir duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É diferente de você parar e refletir como se, pô, eu acho que isso aqui na minha vida não tá dando o retorno que eu espero. Vou buscar uma coisa que talvez eu possa ter o retorno de acordo com o meu potencial, Até sim, porque a do vida é feita de potencial que eu ciclos, né, espero Henrique? atingir. Exatamente, exatamente. Pensar em desistir e largar tudo, não. Mas claro que em algum momento da minha vida eu já tive essa reflexão de se eu estava fazendo a coisa certa, sabe? Que eu acho que é interessante. normal todas as pessoas terem isso, terem essa reflexão na vida, seja aos 15, aos 20, aos 25, 30, 35, o que seja, cara, o que seja. Eu acho que são reflexões que você tem que ter na vida a partir do momento que você vai amadurecendo e que você quer conquistar coisa X ou Y na sua vida, sabe? Eu acho que as pessoas confundem essa autorreflexão com. Eu acho que não sabem diferenciar, sabe? Quando vem esse tipo de pensamento na cabeça, fala, não, não tá dando certo, eu vou parar. Eu acho que confundem esse sentimento, assim, sabe? Esse tipo de pensamento. Ah, porque Gaba, desistir é muito, sabe? Eu acho que, sei lá, o que eu falei, uma pessoa que desiste de uma coisa facilmente, uma pessoa que seja, eu acho que ali na frente ela vai tentar outra coisa, vai desistir, aí não vai dar certo, ou vai estar difícil, vai desistir, sabe? É a maneira que eu vejo. Sim. é, Irmão, vamos passar para as perguntas finais que a gente tem aqui. São perguntas de resposta simples, coisa boba, coisa um pouquinho mais séria, mas pode ser a uma gente tem que liberar o brincadeira homem, aqui não? entre a gente. Ele precisa Pô, já descansar, tá aqui 1 hora e 10 com a gente, rapaz. O Resenha cara, boa, pô, resenha tem que boa. descansar. o cara. Mas então vamos lá. Eu faço uma, o Léo faz outra. Deve dar umas 7, 8 perguntas que são respostas bem simples. Mas vamos lá. Primeira, bem leve. O melhor jogador de futebol da história pra você? Cristiano Ronaldo. Sim! Sim. Eu não Cristiano Ronaldo. compacto com Claro, isso. Pelé, ok, é um outro patamar, né? Mas Cristiano Ronaldo. Melhor jogador que você já jogou junto. Eita, Cuidado para não se comprometer rapaz. com o seu amigo aí, hein? Rapaz, cara, nossa, é difícil, hein? Ó, Porque uma coisa é você jogar com o cara e você ver que o cara joga muito, outra coisa é você ter uma conexão muito boa com o cara. Então isso aí pesa, sim. entendeu? Sim. Eu vou falar um menino que eu joguei junto, porque a gente tinha uma conexão muito boa jogando, que é Caio o nome dele. Jogamos junto na época de
sub-15, sub-17. Nós dois éramos atacantes, formava dupla de ataque. E tipo, na carreira profissional não posso até pensar, mas o que me vem na mente é ele porque a gente se dava muito bem no campo. Então era gostoso de jogar. Tipo assim, você tinha aquele prazer de jogar porque é como se tipo assim, pô, a gente jogou, sei lá, um ano e pouco junto e era gol atrás de gol, sabe? Mas se E fosse Gá, pra você me falar jogador de permite. qualidade, uma pá de jogador. Gabo é um deles, que é muito qualidade. Batida de falta, uma Cara, das. Se não o melhor batedor de falta que eu já joguei junto, tipo assim, top. Eu acho que o melhor, talvez. Se não top 2 coisa do tipo que assim. isso. Mas na mente eu acho que. Sério Para de mesmo. puxar saco dele, cara. É, Não, Eu pô, vou emendar é não uma, precisa, real. não precisa fazer isso não, pô. É real, cara. eu vou emendar uma outra pergunta aqui, é quase igual. É, mas o melhor defensor que você enfrentou? Melhor defensor que eu enfrentei. O cara mais chato Rapaz, assim eu que você vou te, jogou contra. eu vou te falar que aqui nessa liga tem dois zagueiros aqui que eu tive muita dificuldade de jogar contra eles. Tenho muita dificuldade de jogar contra eles. É contra esse time que eu fiz 2 gols e dei uma assistência. Pô, Mas muito difícil. é, mas é muito difícil jogar contra eles porque, pelo menos pra mim, né? São dois africanos, é uma dupla de zaga. Os caras são altos, são fortes e são rápidos. Por exemplo, os gols que eu fiz foi no erro deles. Não Sim. foi erro de posicionamento deles e eu me posicionei melhor. Não foi, por exemplo, 1 contra 1. Não foi, sabe, jogo contra eles é muito difícil, porque na bola aérea os caras ganham. Você bota pra correr, os caras têm a passada gigante. É muito difícil, é muito difícil jogar contra esses caras. Tipo assim, talvez os dois zagueiros mais difíceis que eu já joguei contra, sabe? Tem os outros que aqui na liga que, pô, experiência pra caramba, já jogou no Xerife, já jogou em outros lugares que deitei, que tipo, achei muito fácil, literalmente, que são seleção de países, achei muito fácil, muito de boa, mas esses dois é tipo, tchá, sabe, é complicado, tem que pensar e, Sim. sabe? É, Não, filme não ou lembro o série? nome, não lembro o nome, mas filme ou série? Cara, eu vou te falar, sériezinha. Sériezinha Qual? Netflix em casa, de Qual é do boa. momento? Sériezinha, Tá, sériezinha. Eu tô lista pra assistindo. gente a top 3 séries, Nossa senhora, top 3. top 3 séries da sua vida aí. Não necessariamente nessa ordem, tá? Tá. Mas top 3. Vamos de. Vamos de. Nossa senhora, muito difícil. Tá. Vamos de. Breaking Bad. Sabia. Tem que ser. Essa aí. Vamos de Breaking Bad. Vamos de Peaky Blinders. E A última, vamos hein? de. Nó, cara. Ó, vou colocar essa. Talvez esteja esquecendo alguma. Mas eu vou colocar essa porque eu gosto muito. É totalmente diferente das duas. Mas vamos de Friends. Top 3 Bem, aí, eu acho que tá bem, justo. Tipo assim, tá, bem tá mais justo. leve, bem. Não, justíssimo. Olha lá, olha o Tá copinho dele. How justo. you doing? Tá justo, tá Bem, justo. bem. Esperava o Prison Restaurante Break ou em aí. casa, irmão? Ó, Prison Break também é bem demais. Talvez Prison Break trocaria por Peaky Blinders, mas agora já foi essas três aí. Prison Break Agora é já bem foi. também. Não, Agora tá já bom, tá foi. bom. Tá bom. Top 3 tá fortíssimo. Restaurante ou em casa, irmão? Nó. Depende da ocasião, mas prefiro mais em casa. Mas depende, eu gosto de um restaurantezinho também, viu? Bom, né? Mas Aquela resenha. restaurantezinho é bom, mas eu normalmente prefiro, principalmente pré-jogo assim, tirar um tempo pra cozinhar uma parada, tranquilão e comer, Chefe Henrique sabe? ou vai no Simples? Não, não, me viro, dá pra me virar bem. É, Europa, Brasil ou Estados Unidos? Europa pra jogar, Brasil pra férias e Estados Unidos pra ver futuramente. Bom, Bem, bom o demais. melhor conselho que você já recebeu. São tantos, né? Nó.
Eu vou te Muita. falar uma frase que talvez possa entrar como conselho, tá? Eu sempre falo dela, mas é porque eu acredito muito nisso. É melhor você não ter a oportunidade de estar preparado que você ter a oportunidade de não estar. É melhor você estar preparado e não ter a oportunidade do que você ter a oportunidade de não estar preparado. É. Eu acho que eu acho que parece um pouco com se arrependa do que você fez, mas nunca se arrependa de não ter feito, né? Então, você, pelo menos a sua parte você fez. Se a oportunidade não veio, você sabe que você fez a sua parte. Ah, você tá pronto para o que tiver ali, sabe? Melhor do que você ter a oportunidade ali, você não tá pronto porque tá por vir. É, E é. eu vejo dessa maneira. Qual foi o pior conselho que você já recebeu? Não, é, Henrique, você tem que voltar pra marcar. fale. Não, aí tem que voltar. Mas eu acho que talvez o pior conselho que eu já recebi, não sei se isso foi algum conselho que eu já recebi, mas eu acho que compartilhar muito com pessoas que não se deve compartilhar. Eu acho que isso é uma coisa muito errada de se fazer, sabe? Sim. Seja compartilhar plano, o que seja, é muito errado. Compartilhar mais do que se deve com quem não se deve. Vamos colocar dessa maneira aí. E Acho você que falou que você lê bastante. Deixa uma recomendação ou duas de livros aí para quem tá nos ouvindo. Ó, tô lendo aqui agora 12 Regras para a Vida do Jordan B. Peterson, mas eu vou deixar a recomendação de livros aqui. Vou até abrir aqui no celular rapidinho para eu não esquecer o nome. Vamos lá, O homem é um culto, tá, livro que eu gente? curti. Tem muitos. Um livro que eu curti muito ler foi. é, Deixa eu pegar aqui. Já que a gente está falando de futebol, vamos lá. O livro do Thierry Henry é muito bom. Lonely at the Top. Eu acho bem. Não vou falar do Ronaldo, senão vai ficar muito clichê, sabe? O do Thierry Lonely at the Top, muito interessante. Tem uma perspectiva bem diferente ali. Tem aquele também, um livro muito bom mesmo. As 48 Leis do Poder. The 48 Laws of Power. E livro grande, mas muito bom, muito bom. E mais um, vamos colocar aí, Atitude Mental Positiva. Bom, top Mas 3 aí eu aí. vou te vou falar mais um, que foi o livro que mudou assim minha. Eu tenho ele, eu indico, impresso para amigos, o que seja, é Words That Can Change Minds. Não sei se tem em português. Words Can Change Minds. Quem é o Vou autor? te falar que. Quer ver? Deixa eu achar aqui. É, é, o autor. Cara, tô tentando achar aqui. Pera aí. O cara é tão sinistro que a gente pediu um livro, o cara já deu 4 ou 5, irmão. Não, Deu porque 4, 5 livros. esse foi o livro que me fez virar a chavinha para começar a ler de verdade, sabe? Eu ganhei esse livro de presente é, na faculdade e já li ele umas duas vezes. Tá até lá no Brasil, ou talvez esteja até emprestado. Mas, pô, não tô achando, não sei se realmente esse autor, porque a, a capa tá diferente. Mas Words That Can Change Minds é Shell Rose Charvet, pelo que aparenta Bom, ser isso aqui. Show. vai tentar pesquisar e Muito bom mesmo. colocar aí na É. descrição do vídeo esses 4, 5 livros. A gente vai deixar aí para quem quiser para quem quiser ler. E uma curiosidade rápida, você tem um número de quantos livros você já leu? Ixi, tem não, velho. Tem não. Mas tem Mais de alguma. 100 deve ter sido não, mas mais de, sei lá. Eu tenho aqui, ó, tô olhando aqui, ó, ver se dá pra ver aqui, uma listinha aqui de uma pá de livro aqui. Aí os verdinhos são os que eu já li, Bem, sacou? É, Os verdinhos são os que eu já li.
Aí entra, tipo assim, negócios, saúde, uma pá de coisa, mas sei lá, vamos colocar aí uns 40, 50 talvez. Bom, Bem, você Eu tem alguma comecei a meta ler assim por tem mês, 3 por ano? 4 anos. tem, Não, tem, 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 tem um Falei. aplicativo muito bom, Henrique, porque eu também leio bastante, é chamado Goodreads. Você já ouviu Ah, falar? E eu sei que você nunca tem ouvi essa não. tua lista no bloco de notas, que é bem maneiro, mas ele também te deixa ter a lista no aplicativo. Então você vai lá, você lê o Legal. livro e você, pô, li esse livro, você pode dar sua nota baseada no que você achou. E aí você consegue ter esse track todo dos livros que você já Qual leu que é o ou livros que nome? você. Goodread? Goodreads. Goodreads. É um aplicativo muito Legal. bacana. Você pode pesquisar os livros que você quer também. E você pode criar, né? Tipo, como se fosse playlists dos livros que você quer ler e playlists Sim, dos livros que você já leu. Então é um aplicativo bem bacana. E ele também maneiro. te dá livros que estão por sair, livros que talvez alinham com o seu perfil do que você tem procurado. É um aplicativo bem bacana. Fica até a recomendação aí para quem quiser. Eu vou, já baixei, coloquei pra baixar aqui. É porque eu tinha essa meta, quando eu comecei a ler, E eu tinha pra a meta de gente ler, sei lá, finalizar 12, aqui, 15, 20 livros uma por ano, perguntinha mas aí chegou um relacionada ao momento que nosso começou a ficar muito podcast. saturado isso, parecia que eu tava lendo pra bater meta, entendeu? E eu deixei de aproveitar a leitura, sabe? E aí eu comecei Entendi. não vou estipular tantos livros por ano, não. Eu vou lendo, se hoje eu quiser ler 30 páginas eu leio, se hoje eu quiser ler 2 páginas, se hoje eu não quiser ler eu não leio, mas eu leio, tento ler todos os dias, porque se eu fico 2, 3 dias sem ler eu já sinto falta, entendeu? Legal. Sim. E para a gente finalizar aqui então, a última pergunta do dia. A pergunta acho que talvez a mais séria, eu acho. A gente deixou pro final para acabar bem, né? É, mas a gente queria saber de você, cara, se você prefere café ou chá. Vocês hoje, eu sei que vocês são consumidores de café, mas eu vou no chá, eu vou no chá. Por Pô, mais cara. que eu Aí vou no não, chá, eu mano. vou no chá, eu vou no Aí chá. não. Tava muito bom pra ser verdade, Leozinho. Tá muito bom, cara. Tá muito bom, cara. Cafezinho só de vez em quando, só no podcast, só no podcast. Bem bom, bem bom. Ai, ai, Mas, ai, ai. cara, pô, muito obrigado pelo seu tempo, pô, a gente curtiu muito, é, pô, agradeço do fundo do coração mesmo, já sei que é tarde pra caramba aí, agradeço por você ter passado essas quase 2 horas com a gente aqui, e por ter, pô, nos dado vários, várias ideias, né, sobre liderança, sobre mentalidade, sobre dia a dia, livros, né, um monte de coisas que tenho certeza que a nossa audiência vai pegar e vai curtir muito. Então, pô, de coração mesmo, muito obrigado, cara, pelo tempo aí que você tirou pra gente, por ter sido nosso primeiro convidado, né? Pô, A gente já vai deixar a porta aberta para um futuro para a gente poder fazer esse papo de novo, quem sabe daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos, não importa. É, não, vai ter que ter a parte Sem 2, dúvida a gente pô. vai querer, sem a menor Vai dúvida. ter que ter a parte 2 Então, aí. obrigado mesmo, irmãozão. Léo, Ó, alguma palavra final aí? Cara, só agradecimento mesmo, Henrique. Você sabe, eu acompanho o Henrique, né, bastante tempo já. A gente teve uma experiência junta num verão em Orlando e assim, de primeiro momento que a gente conversou e se conheceu, eu tive uma admiração por ele, sempre acompanhava ele, né, quando ele era mais ativo no Instagram e, pô, era um exemplo mesmo, sabe, cara, de a constância de treinamento, de dieta, então esse foco dele me motivava muito e tenho certeza que motiva outras pessoas e vai passar a motivar agora outras pessoas, então acho que não tinha um convidado melhor, né, para a gente fazer o primeiro programa aqui, para passar essas experiências, essas histórias de vida, né, cara? Então só tenho a agradecer mesmo. E, cara, tô muito feliz que a gente tenha conseguido fazer esse programa. E quem sabe numa próxima aí você pode estar voltando pra gente continuar esse papo, que tinha muito mais coisa para falar. E se Deus quiser, e aí você vai ter mais experiência também para falar. E é isso, cara. Te desejo todo sucesso e toda a sorte na sua carreira.
né, que você possa seguir cada vez mais crescendo e fazendo 20, 30 gols por temporada e que você possa, né, atingir o seu sonho, algum clube maior. Eu tenho certeza que com o seu foco, com o seu, né, a sua personalidade e a sua determinação vai te ajudar a chegar lá. Ó, brigadão, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite, de verdade mesmo, resenha boa pra caramba. E como vocês falaram, tomara que daqui meses ou anos a gente troca essa ideia de novo, tem a parte 2, parte 3 para ter muito mais resenha para atualizar aí. É uma honra estar compartilhando experiência, mentalidade, tudo isso para as pessoas que vão estar escutando a gente, estar ajudando as pessoas de alguma maneira com isso. Para mim é uma honra estar sendo o primeiro convidado do podcast, estar ajudando o projeto de vocês também. E vamos que vamos, obrigadão mesmo, viu? Tamo junto. Irmão, muito obrigado. Continua firme. E galera, saúde. Pra gente, cafezinho. Pro Henrique, chá. Mas é isso, galera. Muito obrigado a quem esteve aqui com a gente. E até a próxima.